Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo da série de infrações de penalidade. Esse vai ser o terceiro vídeo que nós vamos falar sobre as medidas administrativas, tá bem? Então fique bem atento porque muitas pessoas confundem penalidade e medida administrativa e o Detran adora essa confusão, tá bem? Então se você confunde aí retenção, remoção, apreensão, não perca esse vídeo, tá? Assiste com bastante atenção, tá bom? E vamos lá, vamos ter muita conversa, vamos para o vídeo. Então, te encontro já. Olá pessoal, então vamos aí entender a diferença de penalidade e medida administrativa. Tome muito cuidado com isso, que como eu disse, o Detran adora confundir a gente com essas duas coisas, ok? Então vamos rever alguns conceitos aqui que será muito importante. Então o que é uma infração de trânsito? Bom, é o desrespeito às regras do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, às suas resoluções e demais ordens vindas dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, infração de trânsito é algo errado que a gente fez, tá? E quando a gente fez algo errado no trânsito, a gente fica sujeito a uma penalidade, ou seja, são as punições a quem comete uma infração. Então até aqui, tudo bem, eu não vejo dificuldade. O problema é quando a gente começa a falar de medidas administrativas, tá certo? É aqui que existe uma grande confusão. Então veja bem, uma penalidade é uma punição, então não se aplica, isso não é apenas no trânsito, isso é na vida, a gente não aplica nenhuma penalidade sem antes ouvir aquela pessoa, Então o Detran, ele vai nos ouvir? Claro, ele vai te ouvir, ele não vai aplicar a penalidade, então jamais diga, o guarda me multou, isso é mentira, o guarda não multa ninguém, o guarda autua e você será notificado e terá você terá o seu direito amplo de defesa, ok? Agora, a medida administrativa, ela não tem esse perfil, ela não existe esse tempo, A medida administrativa a gente pode encarar dessa forma para ficar mais fácil, Eu particularmente chamo de providência, uma providência que será adotada geralmente no momento, naquele lugar ali, naquela hora, e tem que ser assim, tá certo, Então, existem várias formas de vocês separarem penalidade e medida administrativa, A penalidade, ela demanda um processo administrativo, onde o infrator vai ter o seu amplo direito de defesa, E ela será aplicada pela autoridade de trânsito, nunca pelo agente. O agente não aplica penalidades, ele apenas autua, e passa isso para uma autoridade de trânsito que vai decidir se você será ou não penalizado, mas isso depois que você exercer o seu amplo direito de defesa através de um processo administrativo, que é algo que eu vou explicar no próximo, no quarto vídeo dessa série aqui. E a medida administrativa, normalmente, nem sempre, mas normalmente ela será aplicada pelo agente. Então o agente é o guarda que está na rua ali com apito, Então aquele é o agente da autoridade. Então normalmente ele que adota as medidas administrativas, ok? Aqui eu tenho para vocês duas medidas administrativas, nós falaremos de 8, ok? Mas aqui eu tenho duas que são as mais recorrentes em prova, tá bem? Então, o que é retenção do veículo? Quando que o agente vai adotar essa medida administrativa? Quando tiver alguma irregularidade com você, com o seu veículo ou com o documento de ambos. Então, o guarda retém aquele veículo, E aquele veículo será liberado assim que a irregularidade for sanada, seja no local ou não, E outra medida administrativa é a remoção do veículo, que ocorrerá, em 99% dos casos, não em todos, que o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação, Mas a gente vai falar mais claramente sobre isso já já. Bom, eu peço sempre no início do curso, gente, o quarto capítulo é vocês guardarem as 7 penalidades. Esse é o vídeo anterior. E vocês guardarem as 8 medidas administrativas. E é claro que não adianta apenas você guardar, decorar. Você tem que entender isso, Então, eu coloquei aqui de uma forma que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês guardarem, São 8 penalidades. Então, eu coloquei uma chavinha ali com 2, uma com 4 e outra com 2 também, Por achar que elas têm alguma semelhança. Por exemplo, as 2 primeiras.
retenção do veículo e remoção do veículo, né? Depois, 4 recolhimentos, sendo que 3 desses recolhimentos são de documentos. Que documentos que nós falamos aqui nesse curso? Recolhimento da CNH, recolhimento do CRLV e recolhimento do CRV, são documentos diferentes. O CRLV é o licenciamento, o certificado de registro e licenciamento, é aquele documento que você vai mostrar para o guarda em uma fiscalização. O CRV é aquele documento que a gente utiliza na venda do veículo, a gente assina e autoriza o departamento de trânsito a transferir o veículo para o comprador, né? E o quarto recolhimento é o recolhimento de animais. Os animais que estão soltos nas vias, eles podem causar acidentes, né? E nós temos ainda 2 medidas administrativas, que é o transbordo de excesso de carga e o teste de alcoolemia. Bom, como eu falei, separa a penalidade de medida administrativa que o Detran vai tentar te confundir, tá? Então, uma forma, penalidade nunca é aplicada na hora, você vai ter o seu direito de defesa. Medida administrativa, normalmente é aplicada na hora, porque uma providência, ela tem que ser adotada o quanto mais rápido possível, ok? Tá? E a forma de decoreba, tá bom, se você não guardou, não conseguiu perceber a diferença, usa a decoreba. Por que eu coloquei de vermelhinho ali? Porque toda medida administrativa começa com a letra R ou com a letra T. Amigo, tem questão que você responde só com isso. Na hora que o Detran colocar lá, você bater o olho, opa, começa com R ou T, é medida administrativa. Claro que eu espero que você entenda a matéria, mas se tiver que usar esse recurso, fique à vontade. O importante é você acertar a questão, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Medidas administrativas, providência, aquilo que é adotado normalmente pelo agente. A primeira, retenção do veículo, ocorrerá quando você não apresentar os documentos que são exigidos por lei, se você transitar com o veículo produzindo fumaça, se você transitar com falta ou defeito nos equipamentos obrigatórios, se você tiver com deficiência nos freios, derramando combustível. Então, nessas situações, o guarda retém o veículo, assim que regularizado, ele libera esse veículo, mas é claro, devido à irregularidade, pode ser que você seja autuado e tenha que pagar uma multa posteriormente, depois que exercer o seu direito de defesa. Outra medida administrativa, a remoção do veículo. Essa ocorrerá em casos de estacionamento, tá? Então, a remoção, veja bem, não é penalidade. Penalidade é aquilo que é para punir o infrator. A remoção, ela não tem esse caráter punitivo. A remoção é devido ao estacionamento que está irregular e é evidente que se você estacionou de forma irregular, você estará prejudicando alguém, pode ter certeza disso. Não se proíbe estacionamento em locais e horários à toa. Se proibiu é porque você vai atrapalhar alguém, né? E somente um caso que não há necessidade de fazer a remoção é quando a gente está estacionado, né, com o veículo invertido, né? Ou seja, você estacionou do lado contrário e colocou na contramão. Então ali haverá a multa, poderá ocorrer a multa porque você estacionou na contramão, mas não há necessidade de tirar o seu veículo, porque estando virado para o lugar certo ou errado, ele tem o mesmo tamanho, ocupa o mesmo espaço e não está atrapalhando nem mais nem menos do que se tivesse virado para um lado ou para o outro, tá certo? Então guarda isso, tá? Sempre que ocorrer estacionamento irregular, teremos a multa e a remoção, exceto quando você estacionar na contramão de direção, ok? Bom, outra medida administrativa, recolhimento da CNH. Poderá ocorrer se houver suspeita da autenticidade, como todo documento. Poderá ocorrer também se você estiver dirigindo, conduzindo um veículo incompatível com a sua carteira. E se a sua carteira estiver vencida há mais de 30 dias. Então, sua carteira venceu hoje, pode ir lá, pode dirigir amanhã, depois até 30 dias, que é o tempo que você tem para renovar essa carteira. Depois de 30 dias, é uma infração gravíssima. Você terá a penalidade de multa e terá a medida administrativa de recolhimento da CNH. Né? Temos também o recolhimento do CRV. Esse documento não é de porte obrigatório, é aquele que fica na casa da gente para que a gente possa vender o veículo um dia, ok? Esse documento é muito difícil de ser recolhido. O documento que está lá na sua casa, como é que ele será recolhido, né? Então pode ocorrer se houver suspeita da autenticidade, como é comum a todo documento, e se alienado, aquele veículo que você comprou
muitas prestações e vendeu. Então você pode vender aquele veículo mesmo devendo uma parte dele, desde que a pessoa que está comprando assuma a dívida, tenha nome e recurso para assumir aquela dívida. Nesse caso, o veículo tem que ser transferido no prazo legal de 30 dias, senão o agente financeiro pode pedir o recolhimento desse documento. O CRLV, este sim, o CRLV é aquele que está com a gente ali na hora da blitz, aquele que acompanha a gente no veículo, né? O licenciamento, ele pode ser recolhido se houver suspeita da autenticidade, se o licenciamento estiver vencido e se a irregularidade não for sanada no local. E também nos casos de veículos que são vendidos, né, para desmanche, tem que dar a baixa no Detran antes. Se não der a baixa, aquele documento pode ser recolhido, ok? E, finalmente, há o recolhimento de animais, que vai ocorrer quando o animal está solto na via pública sem a presença de um guia. Claro, eu posso passear com o meu cachorro? Claro, pode passear com o seu cachorro, desde que ele esteja preso a uma guia. Se o animal estiver solto, né, alguém aí até na intenção de não machucar esse animal pode dar uma freada brusca, pode dar um golpe na direção e isso pode causar um acidente. Então o agente tem que providenciar. Olha bem, medida administrativa é uma providência. Então se o animal está solto na via, qual que é a providência? Qual que é a medida administrativa? O recolhimento desse animal, ok? E nós teríamos também duas aqui com a letra T, que é o transbordo do excesso de carga, né? Então, se o condutor está transitando e a carga está excedente, é claro que aquilo pode provocar um acidente. O guarda fará a retenção daquele veículo e ele será liberado assim que for retirado, ou seja, for feito o transbordo do excesso de carga, ok? Claro, regularizou, o veículo é liberado e isso é uma infração passível de multa que poderá ser cobrada posteriormente, ok? Outra medida administrativa para finalizar, né? O guarda olhou, você achou o seu olho vermelho, quebradinho, tá certo? Ele suspeitou que você ingeriu bebida alcoólica, ele vai solicitar que você faça o teste de alcoolemia. Isso não é penalidade, porque você soprou, seu agora eu estou com o olho vermelho, porque eu não dormi bem essa noite, eu tenho alergia, alguma coisa assim. Então você soprou, né, o bafômetro, você fez o teste de alcoolemia. Aí ele comprovou que realmente você não ingeriu bebida alcoólica. Realmente, seu olho vermelho não tem nada a ver com a bebida, foi que você dormiu mal, ou é alguma alergia, alguma coisa, e você soprou o bafômetro. Foi apenas uma medida administrativa. Como deu negativo, nem penalidade ocorrerá, ok? Então, isso pode ser feito através do exame de sangue, através do bafômetro, né, que é o popular, mas o nome técnico é etilômetro, né, e pode ser feito também, né, um exame clínico com laudo firmado por médico examinador da Polícia Judiciária. Isso aí é no caso de quem utilizou drogas ou alguma coisa assim, ok? Bom, agora as nossas perguntas, como é de praxe, e os meus agradecimentos à editora Educa Trânsito e à editora MG Trans, né? Dos nossos amigos aí, Viviane e do meu amigo Gustavo, tá certo? Né? Meu agradecimento a ele por fornecer esse material que é muito bom, né? E eu super indico para vocês. Não estou desmerecendo outros, mas esses são os que eu trabalho aqui e eu gosto muito desse material, tá certo? Tanto da Educa Trânsito como do MG Trans, tá? Bom, então vamos lá, 10 perguntinhas, né? Pra gente ver como é que isso vai cair. 1. A remoção ocorrerá quando o condutor dá um pause e responde. Bom, a remoção do veículo ocorrerá se você estacionar onde houver guia da calçada rebaixada. Primeiro, guia da calçada é meio fio, tá, gente? Né? Guia da calçada, só para complicar um pouquinho, mas é meio fio, tá? Então, veja bem que o código não fala em proibido estacionamento em garagem, ele fala guia da calçada rebaixada. Então, quando você vai estacionar o seu veículo, não fica apenas olhando o portão, até um portão grande que não pode estacionar. Claro, se tem um portão grande, já está na cara que vai entrar veículo, né? Mas você tem que olhar, além do portão, o meio fio, que tem lugar que não tem portão largo, mas é simplesmente um acesso para cadeirantes e você estacionou o seu veículo, como é que o cadeirante vai passar ali, tá certo? Então fique atento, tá? Toda vez que vai estacionar o seu veículo, observe se tem calçada rebaixada, meio fio rebaixado, não estacione ali porque você poderá ter a multa e ainda a remoção do seu veículo, ok? Vamos para o número 2, quando o condutor estacionar junto ao ponto de embarque e desembarque de coletivo devidamente sinalizado, será punido com, dá um pause. Pronto, voltamos. Bom, você vai acertar um monte de questão assim, estacionamento proibido provoca remoção do veículo e multa, exceto, depois nós falamos disso de novo, né?
Conduzir bicicletas em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva. É infração de natureza? Olha, é infração, cara, é infração. Bicicleta também tem infração, ciclista tem, pedestre tem. Inclusive a do pedestre é 50% de uma infração leve. Guarda isso aí que muita gente acha que não, porque não é comum a gente observar pedestre sendo multado. Realmente não é multado porque não existe ainda um curso formal para pedestre. Então você não pode punir uma pessoa que você não educou formalmente, tá certo? Mas está previsto no código sim, para pedestre, uma infração de natureza leve. E para a bicicleta, vou deixar você responder. Já demos o pause? Se não demos, damos o pause agora. Se demos, a gente continua. Um breve. Pronto. Então, o que você respondeu? Infração leve, média ou grave? Bom, é uma infração de natureza média, gerando como medida administrativa. Olha como o Detran abusa dessa confusão de medida administrativa. Gente, tem muita gente que marca a letra C. Se é média, tem multa. Claro que tem multa, mesmo que a gente não perceba, não veja isso no nosso dia a dia, que da mesma forma não tem curso para pedestre, não tem curso para ciclista. Então não fica bem você cobrar de pessoas que você não ensinou formalmente, tá bem? Então, em tese, haveria uma multa, mas não está perguntando a penalidade. Multa é penalidade, está perguntando penalidade? Não, está perguntando qual é a medida administrativa. Então, se é medida administrativa, nós não estamos falando de multa, nós estamos falando de remoção da bicicleta, né? Cuidado com essa diferença, hein? Transitar com o veículo com deficiência, infração que terá como penalidade. Dá um pause. Bom, se o veículo tem alguma deficiência, tem que aplicar a multa e tem que ser feita a retenção para que seja corrigida essa deficiência, né? Não adianta você multar um veículo e deixá-lo partir, né? Colocando em risco a segurança da pessoa e de outras, né? Então tem que reter para regularização. Então, todas as vezes tem deficiência, alguma irregularidade, você tem que fazer a retenção. É considerada medida administrativa. Dá um pause. Pronto. Voltamos. Então, toda medida administrativa começa com a letra R ou T. Bom, você não entendeu nada, mas você guardou isso, né? Claro que eu não espero isso, eu espero que você tenha entendido tudo. Mas se der um branco na hora, letra R, medida administrativa. Começa com a letra T, medida administrativa, né? Vamos para a sexta. O veículo que transitar com a carga excedente à sua dimensão sem a devida autorização e sinalização está sujeito bom, carga excedente é uma irregularidade, não é? Se é uma irregularidade, dá uma pausa. Pronto, voltamos. Se tem irregularidade, tem a multa e tem que reter o veículo até que seja regularizado aquela questão, né? Será feito o transbordo do excesso de carga e o veículo será liberado. Mas, obviamente, o agente poderá fazer a retenção do veículo, né? Poderá não, deverá fazer. E vamos para a sétima. A critério do agente não se dará retenção. Pausa. Pronto, voltamos. Gente, o guarda, ele não vai fazer retenção de veículo, transporte. Onde é que vai deixar essas pessoas? Deixar lá na rua? Na via? Na rodovia? Não pode. Mesma coisa com produtos perecíveis que vão estragar e produtos perigosos. Claro, a critério do agente, tá bem? Então, se ele achar que é um caso muito sério, né? Então, ele poderá sim fazer a retenção, mas isso só mesmo para casos bem graves, né? Então, normalmente não se faz a retenção desses 3 veículos. Guardem esses 3 veículos. Transporte coletivo, produtos perecíveis e perigosos, né? O guarda não vai reter esses veículos por qualquer coisinha, uma lâmpadazinha queimada, um negócio, né? É infração que não acarreta a remoção do veículo. Pronto, uma pausa. Então, se eu estacionar na contramão de direção, eu não estou atrapalhando ninguém, tá certo, né? Eu estou apenas com a posição invertida. Então, não coloque palavras na minha boca, né? Já teve aluno que falou: Ademir, você falou que não tinha multa. Tem multa sim, só não tem a remoção. Não precisa remover o veículo só porque ele está do lado contrário. É a única, guarda isso, porque prova adora exceção, né? Prova adora exceção. Então, a exceção, a regra aí é que todo estacionamento proibido vai dar multa e remoção do veículo, exceto essa que você está na contramão. Claro, se você estaciona na garagem dos outros, tem que remover o seu veículo, porque
está atrapalhando a pessoa entrar ou sair da casa dela. Se você estacionou do ponto do ônibus, mesma coisa. Se você estacionou na esquina, mesma coisa, está atrapalhando alguém. Tem que aplicar a multa, autuar, que a multa é aplicada depois do processo administrativo. Estou doido para falar desse processo com vocês. Não percam o quarto vídeo, tá bem? Tá? Vou falar deles e dos crimes de trânsito, né? Tem que guardar aquelas penas de detenção, vocês já viram aquilo? Penas de 2 a 4 anos, por exemplo. Vou dar um macetezinho bacana para vocês guardarem aqui, tá? Então, vamos lá agora para o 9, o transbordo do excesso de carga. Olha, uma pausa. O transbordo do excesso de carga, gente, muitas pessoas erram isso aqui, falam que é uma infração, né? O excesso de carga é a infração. Esse excesso de carga vai gerar uma medida administrativa que é a retenção do veículo, tá certo? E outra medida administrativa que será o transbordo desse excesso de carga, né? Então vamos colocar os pingos nos is. O excesso de carga é uma infração. Então, como existe uma irregularidade, o agente fará a retenção desse veículo e o veículo será liberado depois de feito o transbordo do excesso de carga. Ou seja, o guarda fala com o condutor: olha, seu veículo está derramando, as mercadorias estão caindo na cabeça dos outros, então tem que tirar esse excesso de carga, e isso se chama transbordo. Retirar o excesso de carga. Pronto, autua, posteriormente poderá se transformar numa penalidade, aí, provavelmente uma multa, mas como a irregularidade foi sanada, não justifica mais manter o veículo ali, então ele será liberado, ok? E para finalizar a nossa aula, né, de medidas administrativas, qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa? Deu um pause, olhou aí o que tem RT. Isso mesmo. Então, retenção, remoção, recolhimento, tudo com a letra R, gente. Medida administrativa. Então, o que não é medida administrativa? A apreensão do veículo, a apreensão da CNH. Gente, muito cuidado com as palavras. As palavras não podem ser trocadas, tá? Essas questões são montadas em cima do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e tem que ser colocado da forma que está no código. Não pode colocar sinônimo. Não existe apreensão da CNH. Existia, já não existe mais a apreensão do veículo, então nem existe a apreensão mais, mas cuidado que na prova ainda cai, né? Então a nossa carteira pode acontecer duas coisas com ela pode ser cassada, isso é uma penalidade, tá? E ela pode ser recolhida, é uma medida administrativa, tá certo? Então sempre que ocorre, né, a cassação da carteira, a suspensão do direito de dirigir, será feito o recolhimento do documento para que a pessoa não possa circular, pelo menos ele não vai estar com a carteira dele na mão. Mas o recolhimento nem sempre virá em conjunto com a suspensão, tá bem? O recolhimento é uma medida administrativa. Então vamos supor que o condutor está dirigindo com a carteira vencida há mais de 30 dias. O guarda recolhe a carteira dele, mas ele está suspenso? Não. Ele não está suspenso, apenas foi recolhido porque ela está vencida. Ele vai lá na clínica, renova a carteira dele e já pode dirigir de novo, tá certo? Então não confunda penalidade e medida administrativa, ok? Tá? Então muita gente aqui pergunta: Ademir, o que é retenção, remoção, apreensão? Eu acho que agora ficou claro para vocês aí, né? Então retenção é quando existe uma irregularidade, retém o veículo até que aquela irregularidade seja sanada e a pessoa possa seguir tranquilamente a sua viagem sem risco para ele e para outras pessoas. Remoção tem a ver com estacionamento. Se você estacionou na garagem dos outros, você está atrapalhando a vida dessa pessoa. Não adianta simplesmente aplicar a penalidade de multa e deixar o seu veículo lá, tirando o direito de ir e vir de alguém. Então tem que ser feita a remoção. Então a remoção é uma medida administrativa, ok? Então um grande abraço para vocês, né? Eu estou muito feliz, tem muita gente comentando lá no meu canal que tem acertado, tem passado nas provas. Eu fico muito feliz com isso, estar contribuindo aí com vocês, tá bom? Então um grande abraço e fique ligado que em breve eu vou estar lançando aí o quarto vídeo dessa série, né, de infrações de penalidade, onde eu vou falar de crimes de trânsito e do processo administrativo. É um assunto bem bacana, vocês vão gostar muito. Então um abraço, até a próxima.